Bom, gente, os glicídios ou carboidratos ou hidratos de carbono são moléculas que apresentam a primeira linha de compostos utilizados no processo de obtenção de energia no interior das células. Ou seja, tal processo ocorre através da oxidação das moléculas de glicídios no interior de estruturas celulares conhecidas como mitocôndrias, através de um mecanismo que vocês já devem ter escutado falar, que é a chamada respiração celular, né? Então, dentro da mitocôndria ocorre, através do processo de oxidação das moléculas de glicídios, o fenômeno de respiração celular. É assim que nós, organismos complexos e vários outros organismos que possuem metabolismo semelhante ao nosso no que diz respeito à obtenção de energia, fazemos para gerar energia e assim proporcionar a manutenção das atividades celulares. Além das funções energéticas dos glicídios, os mesmos desempenham na célula funções estruturais e genéticas, né, constituindo partes celulares como membrana plasmática, ou seja, eles vão formar essas estruturas, né, então, membrana plasmáticas, e entrando na formação de moléculas de DNA e RNA. Os glicídios eles fazem parte também das moléculas dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, através das moléculas de pentose. As pentoses elas são açúcares formadas por 5 átomos de carbono, né? Então são os chamados açúcares dos ácidos nucleicos, as pentoses. Então, a pentose do DNA é a desoxirribose, e a pentose do RNA é a ribose. As pentoses são açúcares, são glicídios. Então, os glicídios eles integram realmente as moléculas de ácidos nucleicos, DNA e RNA. Também conhecidos como açúcares, esses compostos, ou seja, os glicídios, eles podem se organizar na forma de monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Gente, isso daqui é importantíssimo. Com relação à classificação dos glicídios ou carboidratos ou hidratos de carbono, você precisa ter em mente que eles podem ser ou monossacarídeos, ou disacarídeos, ou polissacarídeos. Bom, os monossacarídeos, eles compreendem os glicídios formados pela reunião de 3 a 7 átomos de carbono. São classicamente conhecidos pela terminação "-oses", ou seja, de 3 a 7 átomos de carbono nós teríamos as trioses, as tetroses, as pentoses, hexoses e heptoses, de 3 a 7 átomos de carbono. Esses seriam os tais monossacarídeos. Os mais conhecidos são aqueles formados por 5 e 6 átomos de carbono, ou seja, as pentoses e as hexoses. No caso das pentoses, gente, os chamados açúcares dos ácidos nucleicos, os mesmos eles entram na constituição dos monômeros de nucleotídeos formadores das moléculas de DNA e RNA. Como assim? Lá na frente, no início das nossas conversas, quando nós falávamos em macromoléculas, eu falei para vocês que os ácidos nucleicos, DNA e RNA, podem ser considerados como macromoléculas. E como macromoléculas são, na verdade, polímeros formados por monômeros. Eu até fiz uma comparação de que se um polímero é um muro, um monômero é um tijolo. Então, os monômeros que formam um muro são os tijolos. No caso dos ácidos nucleicos, se o DNA e o RNA representam polímeros, os monômeros que formam os mesmos são os nucleotídeos. E na constituição dos nucleotídeos entram as pentoses. Tá? Quando se fala de DNA e RNA, mais à frente, quando nós falarmos de DNA e RNA, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Por enquanto, somente precisamos saber que a pentose, ou seja, um açúcar do DNA, recebe o nome de desoxirribose e que a pentose do RNA recebe o nome de ribose. Já o que se refere às hexoses, lembrem-se, eu acabei de falar para vocês que das
oses, ou seja, os tipos de monossacarídeos mais importantes são as pentoses e as hexoses. Pentoses, açúcares dos ácidos nucleicos DNA e RNA. As hexoses, ou seja, açúcares formados pela reunião de 6 átomos de carbono. Com relação às hexoses, temos como exemplos a glicose, a frutose e a galactose. Todas apresentam a mesma fórmula molecular, C6H12O6, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, C6H12O6. Então, todas possuem a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Para quem lembra lá da química, são isômeros. Isômeros apresentam mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais diferentes. Os disacarídeos são compostos formados pela reunião de 2 monossacarídeos, o que leva à síntese de moléculas como a maltose, a sacarose e a lactose. Então veja, maltose, sacarose e lactose são disacarídeos. Disacarídeos. Eu acabei de falar para vocês sobre os monossacarídeos, né? Nós tínhamos a glicose, a frutose e a galactose como monossacarídeos. Se eu começo a juntar monossacarídeos em número de 2, eu tenho disacarídeos, aqui representados pela maltose, sacarose e lactose. O que você precisa ter em mente é quais os monossacarídeos formadores desses disacarídeos. Por exemplo, a maltose, o açúcar que você tem no malte ali utilizado para cerveja, ela é resultante de 2 moléculas de glicose. Glicose mais glicose, maltose. A sacarose, o açúcar que a gente tem ali na cana de açúcar, ela já vai ser resultado da união de uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Por último, a lactose, que é o açúcar que nós temos no leite, ela é resultante da combinação de um monossacarídeo glicose e outro monossacarídeo galactose, glicose mais galactose. No quadro abaixo estão alguns exemplos de polissacarídeos presentes no interior de nossas células. Tá? Os polissacarídeos eles são compostos formados por inúmeras unidades de monossacarídeos, de forma que alguns são definidos como estruturais, né? É o caso da celulose e da quitina, enquanto que outros são definidos como sendo de origem energética, como é o caso do amido e do glicogênio. A celulose, por exemplo, gente, ela é um polissacarídeo presente nas paredes celulares dos vegetais, das células vegetais. E é constituída por cerca de 10.000 moléculas de glicose, né? Essa celulose que está presente nas células vegetais, né, nas células dos alimentos de origem vegetal, elas não são digeridas pelo organismo, né, pelo organismo humano, por exemplo. São os organismos que são desprovidos de uma enzima no seu trato digestivo, uma enzima chamada celulase, são organismos que não vão digerir a celulose. Então, no trato digestivo, se você não tiver celulase, você não digere a celulose. De forma que toda essa fibra que você acaba ingerindo acaba tendo como principal função regular o trânsito intestinal. Então, facilita o processo de produção do bolo fecal. Então, o alface, várias hortaliças que servem parte da nossa dieta, da nossa alimentação, acabam entrando, obviamente, em alguns casos trazem para a gente algumas vitaminas, mas com relação à função energética, nós não conseguimos tirar da celulose, já que ela é constituída por moléculas de glicose, de açúcar, nós poderíamos muito bem utilizá-la como fonte de energia. O problema é que a gente não consegue quebrar as moléculas de celulose. O polissacarídeo celulose não é quebrado por nós, pois nós não possuímos no nosso trato digestivo a enzima chamada celulase. Ruminantes, né, como os cavalos, boi, vaca, são organismos que possuem dentro de compartimentos específicos do seu trato digestivo, organismos simbiontes que estão ali desenvolvendo atividades de relação mútua
com os organismos que os hospedam, né, os ruminantes, e esses micro-organismos produzem a celulase, possibilitando assim a quebra da celulose e a obtenção de energia por parte desses organismos que são basicamente herbívoros. No nosso caso não, no nosso caso do mesmo jeito que estas fibras entram, elas saem apenas, na verdade, propiciando aí uma formação do bolo fecal e dando trânsito ao bolo fecal, né? Então regulando o trânsito intestinal. Então para nós a celulose realmente ela acaba não tendo essa atividade energética. A quitina, por sua vez, nada mais é do que o polissacarídeo, gente, encontrado no exoesqueleto de artrópodes. Tá? Então, insetos, aranhas, crustáceos, aquela casquinha do camarão, né? Então a pessoa não tem paciência de tirar aquela casquinha, pega o camarão, joga para dentro da boca do jeito que está. Você está ali, né, fazendo a ingestão de uma certa quantidade de quitina, um polissacarídeo, quitina, que é o que integra a carapaça, né, o exoesqueleto desses organismos, dos artrópodes. Tá? O amido, né, nada mais é do que aquele clássico que a gente já conhece, vamos já falar dele ainda, e o glicogênio polissacarídeo de reserva energética encontrado em vários organismos. Tá? Aqui, gente, como eu havia comentado com vocês agora há pouco, eu tenho um exemplo do amido, né, o polissacarídeo de reserva energética, o amido, de reserva energética dos vegetais, né? Então eu vou encontrar amido como sendo uma fonte de energia de reserva, propriamente dita, dos vegetais. Tá no nosso dia a dia, mas você, né, acaba não identificando mesmo porque ele está disfarçado na forma de maisena. Então é um polissacarídeo de reserva energética das plantas e de alguns protozoários, alguns protistas. Então, na imagem dá para perceber que a gente passa a vida toda chamando de outro nome, quando na verdade é mais o clássico amido de milho, né? Então é esse que você está vendo aí. Ao lado tem uma imagem de um processo que a gente chama de equidise, que é quando o exoesqueleto de um artrópode ele é trocado. Então o artrópode ele obviamente ele cresce, né? Então, um gafanhoto, por exemplo, ele cresce e durante seu desenvolvimento ele precisa trocar o exoesqueleto. Essa troca de um exoesqueleto por outro, que obviamente vai dar condições para que o organismo aumente de tamanho, chama-se equidise. E eu tenho essa imagem aí mostrando justamente o exoesqueleto que é deixado para trás. Esse é deixado para trás, o invertebrado, no caso o artrópode, vai passar um tempo sem parte da sua proteção, ele até tem um exoesqueleto pré-formado, mas ainda não estruturado de forma rígida, mas rapidamente ele recompõe o mesmo e aí segue o seu desenvolvimento normalmente, mas deixa para trás aí essa carapaça, né, rica em quitina, um polissacarídeo também formado por várias moléculas de glicose, certo? Bom, gente, na imagem desse slide eu tenho um esquema mostrando o processo de metabolismo do glicogênio. Então, o glicogênio é um polissacarídeo formado por inúmeras moléculas de glicose e o mesmo funciona como substância de reserva, né? Então, composto de reserva energética para os animais. Então, no nosso caso, a gente usa o glicogênio como reserva energética. E aí, o metabolismo do mesmo passa por órgãos que aqui estão representados pelo fígado, pelo pâncreas e, especificamente no pâncreas, dois grupos de células alfa e células beta, trabalhando aí na regulação desse glicogênio. Então, preste bem atenção. Vamos recapitular. O glicogênio, ele nada mais é, ou representa, na verdade, né, um arranjo de inúmeras moléculas de glicose, todas elas reunidas entre si e armazenadas no fígado. Então, você vai
Você pega a glicose que está ali circulante e o metabolismo da mesma consiste em arrecadar aquela glicose do sangue e armazená-la no fígado. Quando as moléculas de glicose elas são obtidas através da alimentação, né, então elas atingem um determinado valor no sangue, aumentam no sangue, e aí existe um grupo de células chamadas células alfa, células do tipo beta, células beta. Então as células beta que estão lá no pâncreas, elas liberam na corrente sanguínea um hormônio proteico chamado insulina. Então a insulina ela é capaz de pegar a glicose que está circulante na corrente sanguínea e armazenar a mesma no fígado. Na verdade, ele possibilita a entrada dessa glicose na célula, mais especificamente nas células do fígado, né? E aí lá vai armazenando, então a insulina vai armazenando essa glicose na forma de glicogênio. E aí imagine que em um dado momento, por algum motivo, a pessoa entra num processo de jejum, né? E aí por conta desse jejum, ou seja, não está se alimentando, eu preciso recorrer à minha reserva energética, que vai estar lá nos fígados. Lá no fígado, nesse momento, nos fígados é bom, né? Então no fígado, você só tem um. Nesse momento, para que eu possa acessar o glicogênio lá no fígado, é preciso que, mais uma vez, o pâncreas, que lá atrás produziu, através das células beta, a insulina para guardar o açúcar, produz agora, através das células alfa, não insulina, mas glucagon, que é um antagônico da insulina. Se a insulina guarda o açúcar no fígado, o glucagon retira esse açúcar do fígado, ou seja, ele metaboliza o glicogênio e libera açúcar de novo na corrente sanguínea. Libera o açúcar na forma de glicose para que você possa realizar suas atividades necessárias. Imagine que você está dentro de um período de jejum. Então seria esse mais ou menos o raciocínio. Células beta produzindo insulina para guardar açúcar na forma de glicogênio no fígado e células alfa produzindo glucagon para retirar o açúcar desse glicogênio e jogar de novo na corrente sanguínea. Então seria isso.